Então vamos aprender o parágrafo de conclusão da redação do Enem. Pois comecem a pensar assim, gente, eu tenho uma conta no TikTok que é só para eu ver vídeos tóxicos e não esquecer essa mentalidade. Toda vez que eu ficava desmotivada para estudar, eu passava 20 minutos assistindo aqueles vídeos. E aí eu lembrava de muitas coisas que me faziam voltar a estudar. O Canva travando mais que tudo nesse mundo. Não, gente, tá inconcebível isso aqui, peraí. Será que vai ter queda em servidor? Não, eu tô sem paciência. Eu vou ensinar de acordo com o que eu me lembro. E aí eu vou fazer do zero. Tá vendo, velho? Não tem como usar o Canva desse jeito. Gente, eu tô começando a achar que o problema é o Google. Vai, bora lá. Vamos ser objetivo, então, já que eu não vou conseguir acompanhar o slide. Dos elementos da proposta de intervenção, quais são os que vocês mais têm dúvida? A gente vai focar diretamente nisso. Eu amo que a Gica não mandou o vídeo pra mim no WhatsApp. Lastimável. Eu quero os elementos de vocês. Gente, quais são os elementos que vocês têm mais dificuldade? Eu tô sofrendo. Você tá sofrendo sempre, Gica. Por isso você vai fazer psicologia. Tá bem. Mas agora vamos focar rapidinho nos elementos. Meio modo para detalhar. Eu percebi isso aqui também, gente. Quando eu mandei o link do WhatsApp no Discord, demorou bastante a enviar. Eu tô achando que vai ter queda de servidor, hein? Tô achando que vai ter queda de servidor. Vamos lá. A gente vai focar no direcionamento que vocês dão. E aí, eu quero trabalhar a parte do detalhamento, certo? Eu vou mostrar para vocês como seria uma proposta de intervenção com o detalhamento do módulo. Portanto, desfecho, no caso, enquanto detalhamento, seria essa a dúvida, Nana? Eu vou fazer só a proposta, tá? O estado. Vamos incluir o detalhamento do agente que vocês já conhecem? Órgão máximo regulamentador. Olha, quando o aluno sabe fazer, fica bem interessante. O problema é que, para você fazer o detalhamento da finalidade, você precisa entender e dominar como funciona o conectivo para esse tipo de detalhamento. Não, o regulamentador tá muito feio. Órgão máximo do país, bem genérico, deve elaborar um plano nacional direcionado ao combate a... Gente, eu coloquei o em gel, para usar o shift tá um inferno. Violência obstétrica no país. Ah, e tá mesmo, porque olha, bem Lobutan. Preto aqui, vermelho por dentro. Está um arraso. Certo? Pronto. Agente, detalhamento e ação.
O que vocês querem fazer? Querem trazer o detalhamento do modo. Professora, por que eu teria um outro detalhamento aqui, sendo que eu já coloquei o detalhamento do agente? Primeiro, porque você pode. Segundo, porque você garante o aprofundamento da sua proposta de intervenção. E aqui a gente poderia fazer o seguinte: por meio de reuniões entre o Poder Executivo e os respectivos ministérios, certo? Isso aqui já é o modo, tá completo, mas o que eu posso fazer aqui? Posso exemplificar. Aí eu vou trazer um detalhamento por exemplificação, certo? Por exemplo, o Ministério dos Direitos da Saúde, dos Direitos Humanos e das Mulheres. Ou então, para colocar uma coisa mais coerente aqui, coesivamente falando, posso trocar o por exemplo por sendo eles, porque ainda assim isso é uma exemplificação dos respectivos ministérios que irão compor o modo pelo qual essa ação vai ser desenvolvida, certo? Aí aqui eu vou colocar um ponto final. Eu posso começar assim, gente, a finalidade? Alguém discorda? A Lindinha disse que sim. Vicky disse que sim, Gica. E a resposta é não. Não é nem porque não é conectivo. Isso é conectivo sim. Só que isso aqui, pessoal, é uma conjunção subordinativa. E qual é a regra para as orações coordenadas e subordinadas? A subordinada é uma passiva patética. Ela é dependente da oração principal. A oração coordenada é uma loba, super vibe Shakira, toda cheia de si, que não deve satisfação a ninguém. Se ela quiser compor uma oração por conta própria, ela vai compor uma oração por conta própria. Agora, a oração subordinada é uma passiva patética. Top coisas que só acontecem nas aulas do server, porque eu não posso explicar assim orações coordenadas e subordinadas em nenhum outro lugar do mundo. Aproveitem o privilégio de vocês. É, gente, só que pensa você explicar assim para uma criança de 14 anos. Aí pensem, o que eu posso fazer? Eu posso trazer uma oração principal antes do a fim de para poder justificar a permanência dele. Como é que seria? Isso deve ser feito. Professora, como é que eu sei que aqui tem uma oração? Olha o verbo aqui. O verbo é um verbo auxiliar. A fim de, antes, durante e após o puerpério. Puerpério, tá. Assim, não, vou fazer o seguinte. As pessoas do gênero feminino terão seus direitos assegurados. Para vocês, isso aqui é uma finalidade e o detalhamento da finalidade? Por que você acha que são duas finalidades, lindinha? Alguém discorda da lindinha, gente?
o acréscimo de uma informação para a finalidade que não pode ser exemplificada, justificada ou explicada, não seria você trazer outra finalidade? O Edu trouxe um ponto relevante. O que vocês acham? Só que a finalidade é diferente do modo. Vê só, Gica, a gente pode fazer o detalhamento de 3 formas: explicando, exemplificando ou justificando. Mantém isso em mente. E aí, pessoal, o que vocês acham? Temos uma finalidade e um detalhamento ou 2 finalidades? Gente, eu adorei que eu quase induzi a Lindinha ao erro. Às vezes é muito bom ser um satanás na vida das outras pessoas. Vamos lá, o que acontece? De fato, o problema todinho é essa conjunção aditiva aqui. Por quê? Lembra o que eu já falei em outras aulas, e eu repito sempre que eu posso, na língua portuguesa nós só somamos coisas que são iguais? Se eu somo... De novo, eu adoro ser satanás na vida de vocês, por quê? Esse é o tipo de situação que levaria o cérebro de vocês a ter dúvida se vocês estão colocando a palavra certa ou errada. Então eu prefiro induzir a dúvida aqui do que lá na frente vocês ficarem com essa dúvida e não ter tia Clarice para resolver porque vocês não estão no Enem. O máximo que vocês vão escutar é a voz do anjo sussurrando no ouvido de vocês. E a mesma voz que aconselha vocês continuarem dando tela para aquele garoto, para aquela garota que não tem futuro, tirando a Gica que namora. É casada, praticamente. Então, vejam. Comece a tomar decisões amorosas melhores que eu vou parar de atacar você. Fazer o quê, né? Tu tá casada? Não posso falar mal do casamento, a não ser que você me dê uma brecha. Vamos lá. Como é que a gente resolveria isso aqui, pessoal? De fato, o detalhamento da finalidade é diferente. Por quê? A finalidade só pode ser detalhada se você desdobrá-la. Se você traz uma conjunção aditiva, seguindo aquela lógica de que na língua portuguesa você só soma coisas que são iguais, o que você vai fazer é trazer uma outra finalidade para a ação e não trazer uma consequência da finalidade. Como é que a gente poderia transformar esse trecho em uma consequência da finalidade? Trocando esse i por assim, as pessoas do gênero feminino terão seus direitos assegurados, assim como mitigando a violação do corpo feminino. Percebem a diferença? Claro que tava, lindinha. Você é professora aqui no Foca por um motivo. Só que eu preciso induzir vocês ao erro agora, para vocês não errarem lá na frente. Edu, conseguiu ver a diferença? Gente, é por isso que eu amo dar aula de língua portuguesa, de redação no geral, porque eu acho o máximo ser absolutamente manipuladora. Aí sabe o que é legal? Eu fiz isso hoje com a minha madrinha. Oi, Kaique, o que acontece? Amanhã é sábado, eu vou fazer uma formação com os professores dessa escola que eu estou trabalhando de língua portuguesa, e geralmente tem formação todos os professores. E no domingo é dia das mães, só que eu não quero levar o buquê pra minha madrinha no dia das mães, porque ela não é mãe oficialmente, ela é tia e madrinha, e só. Aí ela não ia amanhã, só que eu induzi ela a ir amanhã pra eu poder dar o presente dela. Iria assistir tudo com o pé atrás. Todas as minhas aulas com o pé atrás. Mas eu não sei se ela vai ainda. Estou esperando confirmação.
É tudo a manipulação, gente. Se você tem informações o suficiente e conhece a língua portuguesa bem o suficiente para poder jogar com as palavras, você é imbatível. Ô, gente, se vocês soubessem a quantidade de vezes que eu já manipulei o indivíduo nessa vida, não tá no gibi. Entenderam como é que a gente pode fazer o detalhamento da conclusão, do efeito da sua proposta de intervenção acontecer? Temos dúvidas quanto a essa parte ainda? Sim, senhora, temos dúvidas ou sim, senhora? Não, senhora. Gente, podem chamar de senhora, eu não ligo, não. Pronto, aí qual foi a outra situação que vocês falaram? A Nana tinha falado a respeito da retomada da introdução na conclusão, não foi, Nana? Enquanto ela responde, vamos ver o vídeo que a Gica mandou. Pronto, então eu vou colocar esse detalhamento entre aspas, que a gente vai ver. É lindo você mandar, mas não liberar acesso, né, Gica? Adianta de nada. Aí a gente vai fazer agora a inclusão dessa informação. Somente assim, o cenário retratado em Grey's Anatomy, não sei, não, tem sim, deixará de ser uma realidade no Brasil. Gente, quem vai pagar a pizza da professora hoje? Tem tudo em... Já, realmente. Pessoal, vocês acham que isso é um detalhamento dessa proposta? Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar esse detalhamento e esse aqui. Será que essa proposta de intervenção pontuaria 200 na C5? Enquanto vocês decidem, vamos ver aqui o vídeo que a Gica mandou. Aí tá sendo processada ainda. Eu acho que ela colocou a aula inteira em short. Sim, o modo tem detalhamento. Às vezes a quinta série que habita em mim aparece. Tá, desconsidera o fato disso aqui estar aqui. Isso aqui, vocês acham que entraria como detalhamento? Realmente, é bem difícil. Bom, vamos lá. A resposta que eu vou dar para vocês é que depende. Aí você vai olhar e dizer assim, professora, como assim depende? Vejam só. O raciocínio da Lindinha está correto. Pelo somente assim, isso aqui pode ser considerado detalhamento. Porém, eu não vejo isso como um desdobramento da finalidade. Eu te vejo e não te enxergo, Lindinha. Então, pessoalmente, eu não pontuo isso aqui como detalhamento. Para mim é uma frase de fechamento muito mal elaborada. Só falta colocar deixar-se-á de ser uma realidade no Brasil. Isso é a cara de estudante que errou vírgula o texto inteiro, não colocou uma vírgula certa. Aí no final, deixar-se-á. Gonçalves Dias está se revirando no túmulo dele.
certo? Então, ao meu ver, é mais produtivo vocês garantirem... Eu parei de usar ano passado por causa do seu bullying. Obrigada. Tá vendo, gente? Às vezes o bullying é necessário. Faz bem ao ser humano. A gente molda o nosso caráter a partir do bullying. Certo? É que temos o detalhamento aparecendo. Colocaria um segundo detalhamento, que poderia ser um desses dois, por desencargo de consciência, mas eu não me confiaria nisso aqui como detalhamento. Eu levo pra vida. Eu levo pra vida isso e várias outras coisas. Gente, muitas das coisas que eu falo faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Por exemplo, não esqueça a sua identidade se você estiver prestes a fazer uma prova que custa R$1.200. Na verdade, não esqueça a sua identidade nunca, para você não morrer e ser enterrado como indigente. Mas às vezes, Nana, você pode aproveitar esse espaço para aprofundar as outras ideias, ao invés disso acontecer. Ao mesmo tempo que sinto que se a Clary fosse corretora do Enem, milhões seriam reprovados. Sinto que eles não pensam nesses pontos todos. Eu vou te dizer que não pensam, porque se eles pensassem, isso teria sido incluído nas alterações da correção. Porque, veja, para mim, faz todo sentido que, se eu tenho um conectivo aqui que está atrapalhando, por exemplo, o I que a gente colocou aqui, se ele está atrapalhando a apresentação do meu detalhamento, então é uma questão coesiva que prejudica o meu texto. Logo, faz sentido que o estudante perca ponto na C5 e na C4. Ao meu ver. Aí isso é incluído no processo avaliativo? Não! Então, talvez, se eu fosse responsável dentro do INEP pela correção da redação do Enem, por como seria feita, eu seria um pouco mais rigorosa. Eu conheço. É importante a gente reconhecer as nossas qualidades e os nossos defeitos. Então, é porque isso, ao meu ver, deixa o processo de correção mais justo, mas seria mais rigoroso. Gente, eu vou pedir uma pizza aqui pra eu comer quando acabar a aula, porque eu tenho um monte de prova ali pra colocar nota, e pelo que eu tava vendo, tem prova que foi corrigida errado. Então, eu vou pedir agora pra chegar quando eu estiver começando o processo, porque eu sei que vai ser uma tortura. Sextou com pizza, é isso aí. Quem vai fazer o pix da pizza pra mim? Entenderam? Eu quero saber de vocês. Mais alguém tem alguma dúvida referente a algum tipo de detalhamento ou de apresentação do modo? Ah, eu tenho uma boa, peraí. Eu tenho um questionamento para vocês. Ainda temos modo nessa proposta de intervenção? Lindinha vai pagar minha pizza, tá bem. Estarei mandando o Pix. É R$36, tá? Eu racharia, mas comprei presente na sogra. Ninguém compra presente de Dia das Mães pra professora favorita. Não digam que não sou eu ou que é uma das outras professoras, senão eu vou ficar triste. Manda 36 centavos. Tá bom. Obrigada. De Dia das Mães? Não. Mas eu poderia, né? Eu sou mãe de gato. Ai, gente, eu ganhei um monte de desenhos e de pirulitos e balas agora que eu comecei a dar aula pros sextos e pros sétimos anos. Mas eu fico triste porque nunca dura, por exemplo, até o dia dos professores. Eu nunca consigo criar um vínculo forte o suficiente para ganhar presente de dia dos professores, dos alunos. Porque geralmente, no máximo, eu fico um ano em cada escola. Eu já recebi presente de aluno remoto. Como é que eu faço para abrir minha câmera aqui? Essa bonequinha aqui, ó, da Evelyn Hugo, foi uma aluna que me deu no final do ano passado. Mandou aqui pra casa.
Eu sempre não, né? De vez em quando eu ganho uma coisinha assim. Sim, vocês não estão respondendo a minha pergunta, que é, esse parágrafo ainda tem modo? Mas se alguém quiser me dar presente do Dia dos Professores, eu aceito. Eu só não sou muito boa de aceitar presente de aniversário. Não gosto do meu aniversário, então eu, de preferência, não saiba o meu aniversário. Gente, pelo amor de Deus, esquece essa ideia de ter a versão do IA. Eu vou chorar. Eu não aguento mais. Pelo amor de Deus. A pessoa sabe o básico de gramática da língua portuguesa e agora é acusada de ser uma máquina. Aí você olha e pensa, mas a IA não sabe escrever nada porque nenhuma informação que está ali é confiável. E vocês nessa ideia ainda? Gente, vejam só. De modo que não é conjunção que apresenta como alguma coisa vai ser feita. É uma conjunção final. É dose, né? Sendo uma conjunção final, mesmo que apresente um meio em seguida, não parece ser um meio, parece ser uma finalidade. Por isso que eu sempre recomendo vocês a usarem por meio de, através de. E tem um que eu acho bem interessante, que é conforme a realização de. Esse eu acho classudo. Eu acho que fica muito bonito quando se coloca, mas é aquela coisa, se você não tem segurança no que está escrevendo, faça o básico bem feito. É aquela coisa, é muito melhor um brigadeiro tradicional feito com Nescau, mas que não é puxa-puxa, do que um brigadeiro gourmet feito com todos os chocolates nobres do mundo, mas que você morde e ele faz assim, ó. E você não consegue mais mastigar porque parece um chiclete na boca. Tem outra analogia dessa. Às vezes o bolo que a sua avó faz é melhor que o bolo da confeiteira que cobrou R$200 em 1 quilo de bolo. Então vamos estar sabendo reconhecer. O básico bem feito é elite, gente. Enfeitar demais sem saber o que está fazendo vai levar a situações que a gente não quer entrar. Como usar, mitigar, se você não acertou uma vírgula. Pode. Qual parte que você não entendeu, Gica? Enquanto ela vai explicar. Eu não fazia ideia que eu falava tantos cortes rápidos numa aula só. Perdão, gente. Dessa questão do modo, de como você trocou as frases. Vê, é o seguinte. Se eu tiro essa parte daqui, Gica, e coloco de modo que sejam feitas reuniões,
a gente vai apresentar finalidade, porque o de modo que é uma conjunção que vai apresentar finalidade a partir de algo que foi feito, certo? Mesmo que tenha a palavra modo aqui, não necessariamente indica que apresenta um modo. A partir do momento em que eu coloco por meio de ou através de reuniões, parece que é. A gente tem aqui, ó, o caminho. Sabe o caminho de Moisés, quando ele abre os mares assim? E aí eu quero fazer a explicação, mas eu tô com medo de cometer uma gafe bíblica. Os hebreus, né, que passam... Eu acho que é. Os hebreus passam ali e aí, entenderam? É como se esse caminho... é como se esse caminho fosse a conjunção de modo. E aí, de modo que não funciona, porque a finalidade é o chegar lá. Através do Mar Vermelho, foi como esse povo passou. Entendeu aqui a lógica? Tá, tô compreendendo. Entendeu a lógica? Muito que bem. Perfeito. Aí agora eu vou abrir um parênteses aqui, gente, para dizer o seguinte. O vídeo da Gica tá gigantesco porque ele está com 35 minutos. Aí eu não faço dessa... Eu tô começando a achar que sim, viu? Pessoal, eu não sei se são 35 minutos de patadas de diferença ou se são 35 minutos das patadas repetidas. Por favor, postem esse vídeo no Insta do Foca, eu quero muito repostar. Ai, ai. Quero demais repostar esse vídeo. Vocês têm mais alguma dúvida a respeito da proposta de intervenção, gente? Só do começo, imagina do restante. Eu acho que dá pra fazer um parte 1, parte 2, parte 12. Não, mas eu não quero que a aula acabe. Não tem mais dúvidas? Não, gente, agora a aula de hoje vai render. É porque não gravaram, né? Mas poderia render um corte bem caótico, contando da experiência da prova. É bom ter 3 períodos. Então, Nana, a regra máxima é não pode ter apenas um, mas não necessariamente há uma regra em relação à quantidade de períodos. Eu acho interessante dividir assim porque a gente mostra que há uma organização do pensamento bem clara, certo? Mas se você fizer com que o seu texto não tenha um único período em nenhum parágrafo, já está ótimo. Você já conseguiu um feito bem bacana. Certo? Eu acho muito bom que a Lindinha e a Gica ficam plantando caos e a Nana tá sofrendo aqui para se manter firme e estudar. Não, gente, poderia ser pior. Poderia, por exemplo, a Thay poderia estar aqui e ficar jogando bolinha de papel virtual nos outros, no chat. Mais dúvidas? Não, senhor. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. Gente, ó, vocês são tão caóticas, mas tão caóticas, que ninguém mais interagiu na aula, tirando Eduardo, Vicky e vocês três.
Vocês assustaram a Suzy, a Aline, todo mundo. Muito bem, crianças. Então, por hoje estão liberados, já que o Enzo 2010 não mandou a redação para a gente fazer a correção e análise aqui. E aí eu quero saber, alguém quer mandar a redação para a próxima aula? Vai, Gica, tem um momento de brilhar. Gica falou primeiro, gente. Todo mundo quer mandar. Vamos fazer o seguinte, as próximas serão da Gica e do Edu, porque a Lindinha já mandou. Ué, tá achando ruim, vai fazer protesto no Roblox? A Nana, verdade, gente, a Nana também não mandou. Vamos fazer o seguinte. A Gica e a Nana mandam na próxima aula. Aí a aula inteira vai ser corrigindo a redação delas. E aí o Edu vai mandar na aula seguinte. E eu vou corrigir só a redação do Edu. Manda para mim no WhatsApp em PDF. Certinho, crianças. O tema você escolhe. No caso da... Deixa eu ver aqui as datas. Dia 9, dia 15 não tem aula, dia 22. Seria no dia 23, certo? Não, minto, dia 22, a Gica e a Nana. E aí no dia 29 não tem. Dia 5 de junho, o Edu manda, ok? Então anotei aí, 22, Gica e Nana. 5 de junho, Edu. E aí o tema fica a critério de vocês, crianças. Imagina, meus amores, precisando, estamos aí. Estão liberados. Quando eu tiver o resultado da prova, eu aviso vocês. Não se preocupem, a gente vai saber se valeu a pena acordar 3 da manhã para estudar. Ser pra mãe e não ganhando presente nenhum no domingo. Deus tá vendo isso aí. Eu quero muito ver os 35 minutos para ver o que foi que ficou nesse material inteiro. 50 centavos do Pix. Vocês não têm minha chave Pix? Estão liberados, crianças. A gente se vê na próxima aula. Tchauzinho.